Glória a Deus. Primeiramente, nós estamos como aqueles que sonham. Eu sempre tenho manifestado dessa forma. Nós estamos andando e pisando profecias de Deus, palavras de Deus que estão se cumprindo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. E eu não falo isso por orgulho pessoal. Deus sabe que não há nada pequeno nele. Tudo que Deus criou é grande. E tudo que nós vamos participar, e que temos participado, é da grandiosa visão de Deus para a humanidade, para a salvação de todos os homens e para evidenciar o que Deus tem para nós. Eu começo dizendo que o ano de 2018, nós começamos bem, e seja Deus louvado, nós estamos terminando bem. Os objetivos foram alcançados, e nós sabemos que Cristo reina hoje, e tem centralizado nas nossas vidas, nas nossas pregações. Uma delas foi: nós temos aquilo que nós enxergamos. Outra palavra de Deus para nós: a fé é o instrumento que Deus usa nas nossas mãos, é a nossa ferramenta para chegarmos e conquistarmos os nossos objetivos. Então, eu fico muito feliz de ouvir essas notícias, porque são cumprimentos proféticos. É a nossa herança. Nós sempre sonhamos, nós que somos os mais antigos da igreja, nós não queríamos ficar sozinhos. Nós sempre almejamos ter uma cobertura sobre nós, ter uma visão. A visão, ela é mais importante do que o ofício. A visão é mais importante do que o homem. Nós temos que colocar a visão de Deus para esses últimos dias, a visão da fé, a visão da nossa igreja, Verbo da Vida, para termos os objetivos e termos muito mais. Eu fico muito satisfeito pelo slogan desse ano, da nossa sede em Campina Grande. Somos um, mas somos muitos. Somos um, mas nós somos muitos. Mas Paulo também diz: não ensoberbeça, mas teme. Tudo que Deus tem falado, tudo que Deus tem dado como cumprimento, nós temos que conservar o nosso coração, sondar o nosso coração, porque o nosso tempo começou com maior êxito, lugar de maior glória. É isto que vamos provar. É isso que vamos viver, e é a mensagem que vamos ter nessa noite, dentro da visão de Deus, que cabe você, que está contando com você, porque você é participante de uma igreja triunfante, de uma igreja viva, de uma igreja que foi inserida para fazer parte da história dos últimos dias. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Mas antes disso, eu fiquei muito feliz em relação ao novo tempo de Deus para o Brasil, para Bauru, para o estado de São Paulo, para os estados brasileiros. Nessa recepção das autoridades dos países que estão vindo para a posse do nosso presidente. Nunca houve na nação brasileira tamanha evidência que Deus é o Deus dessa nação. Nunca houve tamanha coragem de assumir que Deus vai ser reinante dentro da nação. E veio um homem que sonha os sonhos de Abraão, o primeiro-ministro de Israel, dizendo para as nossas autoridades, para o presidente da nossa nação, isso evidenciou-se no jornal: Israel é a terra prometida, mas a nação brasileira é a terra da promessa. É o tempo do celeiro,
é porque Deus está no controle desta nação. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode se alegrar com isso? Meu irmão, que é melhor término de ano em dizer que nós fazemos parte de uma terra que tem promessa. Oh, glória a Deus! Quanto maior as promessas, maior é a glória de Deus. Fica firmado nas promessas. Fique firme. O ano passado, você entrou, ou melhor, neste ano, você viveu um tema: firma as suas estacas, alarga as suas tendas. Vimos isso aqui, como uma igreja local, mas temos visto isso na nação brasileira, temos visto isto no ministério Verbo da Vida, aonde tem atingido o mundo. É este o meu coração, para que os nossos jovens possam ser preparados para ir para as nações. Eu me recordo aqui quantas orações fizemos com crianças, com os nossos adolescentes, os nossos jovens, orando por cada país, e ensinávamos a eles a dizerem: pede que eu te darei as nações por herança. E hoje podemos dizer: temos missionários em várias partes, e temos missionários em toda parte do mundo. Essa foi a visão da igreja desde o começo, e ela está sendo aperfeiçoada com esta palavra rema, que revela, que traz a direção e que traz a segurança de Deus. Meu irmão, não há nada pequeno em Deus. Você foi inserido num lugar de glória. E eu quero te dizer que a igreja que vive a glória de Deus, ela é notícia, ela se expande. Você não é um agente secreto, você não vai conseguir segurar só para você, porque quando o Espírito Santo, o Espírito da fé, pega você, de uma forma tão especial, iniciando com a sua aceitação em Cristo, nascendo de novo, você não pode mais segurar esta alegria de boas novas que temos para as nações, para o povo, para a família. A igreja está em plena expansão, mas dentro de um lugar de maior glória. Kennedy Hagin escreveu um livro dizendo maior glória, introduzindo que a glória de Deus se manifesta nos louvores e na adoração. A glória de Deus se manifesta na oração e na intercessão. A glória de Deus se manifesta no fluir do Espírito dentro de nós. Isso quer dizer que nós não fazemos parte de uma igreja parada, estagnada. Não. O nosso tempo, ele trouxe um aperfeiçoamento. Ele trouxe um amadurecimento. Mas o que mais podemos contar é que o Espírito Santo nos renovou por dentro e por fora, e a glória de Deus tem aparecido. A glória de Deus está sendo estampada em todos os lugares. O que significa glória na visão de Aurélio? Honra, celebridade, virtudes, talentos, glória artística, glória literária. Uma homenagem é a glória de um vencedor, brilho intenso, um deslumbre, um círculo ou uma auréola que se representa em volta da cabeça dos santos. Assim é a conotação do dicionário. Agora, o que significa isso no Velho Testamento? Velho Testamento que nos dá o pano de fundo, o panorama que nós precisamos ter. Antes eles não tinham uma história completa. Hoje nós temos. Hoje nós podemos ver com clareza. E esse panorama que ela nos dá é que a glória no Velho Testamento é a glória de Shekinah. Ela tem um peso, ela tem um valor, ela invade toda a casa. E isto, quando você olha para o Velho Testamento, você fica apaixonado, porque você vê ali que a glória encheu o monte da sarça ardente.
A glória encheu a casa quando foi consagrada o templo de Salomão. E quando você percebe isso, quando você lê que eles não ficaram em pé, tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Aí você diz, como eu gostaria de participar dessa glória. Mas eu quero te informar que o Velho Testamento são verdades de Deus e são harmônicas. Ela se completa também no Novo. O Novo Testamento, a nova aliança, um novo concerto, um novo tempo. O tempo da graça, a dispensação da graça, aonde a glória de Deus, ela se manifesta, dizendo que a sua presença é através de Jesus. Por isso que a igreja, ela foi fundamentada em Cristo. Oh, glória! Foi fundamentada em Cristo. E esta glória, ela tem tocado desde o início. Jesus disse, em João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Meu irmão, esta glória foi manifestada no nascimento de Jesus, quando estava sendo anunciado o nascimento do Salvador, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Manifestou-se em Cristo. Você se recorda quando ele estava diante de Lázaro morto, e perguntaram para ele sobre a enfermidade de Lázaro? Ele disse, isto ocorreu para que a glória de Deus se manifestasse. A glória de Deus se manifestou em Cristo, Ele salvando pessoas. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Homem de pequena fé. E ele estava ensinando que a glória de Deus, ela precisa ser experimentada. Que a glória de Deus precisa ser em comunhão. Que a glória de Deus precisa estar associada com quem você anda. Porque com quem você anda, você tem associação e você pode manifestar aquilo que você vive, aquilo que você ouve, aquilo que você crê e você pratica. E quando começamos a entender isto, a igreja passa a ser mais interessante do que você imagina. Porque o que acontece na igreja, ela vai de encontro a um mundo apavorado e sem paz. Porque aqui nós temos paz, aqui nós temos salvação, aqui nós temos segurança, aqui nós temos conforto de Deus. Meu irmão, este ano é o ano da igreja, é o ano da nação, aonde nós podemos estar aliados para crescer. Se recorda o que eu afirmei? A missão é maior. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão é maior. Nós somos da fé. Nós não retrocedemos. Nós não falamos negativo. Nós usamos a nossa boca para falar os planos de Deus e o que Deus tem de melhor para a tua vida. Porque nós somos da fé. Este é o ano. É o ano de arrepiar. É o ano em que as notícias estão chegando. E essas notícias que chegaram, elas alimentam o nosso coração para dizer, nós estamos no propósito certo, nós estamos no tempo certo, e nós estamos, meu irmão, vivendo o melhor de Deus. Vai acontecer muitas coisas nesse lugar, e que você faz parte disso. Vai acontecer algo tremendo. Ah, meu irmão, como que a glória de Deus se manifestou no tempo de Jesus? Foi quando Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que a glória se manifestou em João 1,14 como unigênito do Pai. Mas quando Ele ressuscitou
como o primeiro da criação, o primogênito, para criar uma grande família, para viver na glória, para viver contagiado daquilo que você crê, daquilo que você fala. Agora, e quando ele ressuscitou, ele, nos 40 dias, aparecendo para um, para outro, a Bíblia diz que apareceu para 500 irmãos, e ele chegou numa reunião secreta ali, com os discípulos que estavam com medo, ele disse: paz seja convosco. Mas só fez uma coisa normal, ele atravessou a parede. Paz seja convosco. E ele soprou o Espírito. Isso quer dizer que aquela glória do Velho Testamento, de Shekinah, que era por fora, ela passou a viver por dentro. Porque o ministério do Espírito Santo em nós, dentro de nós, é coisa gloriosa, que nós precisamos esse ano enfatizar mais, viver mais, e o sobrenatural fazer parte da nossa vida, de uma maneira em que eu e você não esteja mais conformado com as coisas que estão acontecendo. Nós queremos mais. Diga assim: eu quero mais. Eu quero mais. 2019 eu quero mais. Você tem que ser uma pessoa insaciável dentro dessa visão. Sabe como que nós vamos multiplicar? Pela glória de Deus. Porque as pessoas vão ver pessoas e não vão ver mais como são. Verão como são pequenos cristos. Pessoas que vivem Cristo. Vive a sua palavra, vive o seu amor e passa a ter uma proteção muito maior. Meu irmão querido, uma igreja que vive a glória de Deus, ela é notícia. Então, você tem que deixar essa notícia se espalhar. No Novo Testamento, por que se espalhou? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre todos. A Bíblia diz que a igreja permaneceu unida. Este é o segredo. Somos um, mas somos muitos. Somos um, mas somos muitos. Pastor Bud sempre leu esse texto, de 1 Coríntios 1:10, que nós temos que manter unidade, ter os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos, e falar as mesmas coisas. Nós temos ensinado na igreja, que se você ler a Bíblia, no mesmo espírito que ela foi inspirada, a revelação vem. A revelação vem, e você vai saber aonde você foi plantado. Meu irmão, eu não quero que você participe de uma igreja comum. Amém? Eu não quero que você participe de uma igreja comum. Eu não quero que você tenha mais um sermão. Eu quero que esta palavra fique ecoando no teu coração. Você tenha a palavra do Senhor e você comece a multiplicar esta palavra, porque você é boca de Deus. A sua boca é ferramenta que libera o que está dentro de você. Então, se você está cheio de Deus, você pode crer nisso. Uma igreja que tem a glória de Deus, pegue para você, para 2019, não faltará alimento, não faltará segurança, não faltará suprimento, não faltará amor, bondade e misericórdia, não faltará refrigério, não faltará companhia, não faltará unção, não faltará direção, não faltará consolo, não faltará regozijo e não faltará convicção e fé, porque nós somos da fé. Nós temos que andar por aquilo que nós cremos. Ah, meu irmão, não deixa você ficar parado. Começa a dizer para você mesmo: eu vou crescer este ano, eu vou ter o que eu preciso, eu vou ter o que Deus disse que eu tenho, e o que você tem é muito especial. Esteja disposto a recomeçar. Alguns que ainda não estão no pique, dia 2019, esteja disposto a recomeçar. Como que você faz isso? Comece fazendo o que é necessário. Depois você vai fazer o que é possível. E de repente, você está fazendo o impossível. Começa no necessário. Porque você me vê falando aqui, você fala: o pastor fala porque ele está contagiado nessa visão, mas eu não estou no mesmo pique. Nós estamos nivelando a igreja.
Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Não é só o pastor, mas é cada um de nós. Começa a fazer o necessário. Começa a fazer o que é possível. Quando você perceber, você está fazendo o impossível. E você está andando nas promessas de Deus. E você está correndo a tua carreira. E ninguém vai te parar. Porque quando você tem unção, ninguém pode te parar. Quando você tem uma palavra rema na tua vida, ninguém pode te parar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se você foi escolhido, se você tem convicção disso, é filho de Deus, o plano está estabelecido para você. Você já é um vencedor. Porque você é filho, você vai conquistar. Você vai fazer o que você não fazia. Meu irmão, eu estou disposto a mudar, a quebrar um pouco a minha rotina para esse ano. Pastor, muitas coisas aconteceram, eu poderia estar por satisfeito, mas eu estou inconformado comigo mesmo. Sabe por quê? Eu estou num tempo e você está no tempo que Deus quer nos usar. E o que eu estou fazendo é pouco. E o que você está fazendo é pouco. Porque o nosso Deus, Ele é grande. Ele não tem coisas pequenas. Se você está pensando pequenininho, você está errado. Começa a pensar grande. Começa a pensar grande. Começa a imaginar as coisas boas. Meu irmão, Deus tem para a sua família algo que você nunca teve. Não dá para se contentar de ser um crente que muitas vezes eu olho aqui a igreja lotada. Hoje nós estamos com a igreja, com a parte da galeria, sem ninguém, porque tem muita gente viajando, recebendo as famílias. Isso nós compreendemos, mas nós queremos que você entenda que essa glória de Deus nesse lugar está dentro de você. É você que vai irradiar a glória de Deus. Sabe por quê? O espírito da fé te pegou, meu irmão. Esteja disposto a recomeçar. Restitua o desejo do teu coração de avançar. Para onde você vai? O que você quer fazer? Não, estou acomodado, estou satisfeito com a salvação. Não foi para isso que Deus te chamou. A salvação é o primeiro estágio. Nós precisamos avançar. Meu irmão, Deus tem dado a você coisas grandiosas. Eu volto a dizer, a missão é maior do que o ofício. A missão é maior do que eu, do que você. O que Deus tem para mim e para você é coisa grandiosa. Eu não posso prender ninguém numa caixa de fósforo, mas a Bíblia diz que a obediência abre portas. Gratidão abre portas. Então nós precisamos avançar de uma maneira em que ninguém pode nos deter. Ai, pastor, como que eu faço para 2019? Não existe resultado nenhum sem esforço. Eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que me envolver dentro daquilo que Deus tem para mim. Aí você pode dizer assim, pastor, o texto, dispõe-te, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Deus raia sobre ti. Meu irmão, eu peguei como explicação e como uma história do que Deus inclui a cada um de nós para esse ano, de 2019. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 61. E quando eu vi essa frase do primeiro-ministro, que Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa, isso abalançou meu coração, porque nunca trouxe uma palavra tão original. Não precisou nem de grego, nem de hebraico para interpretar esse negócio. Alegrou o nosso coração. Sabe por quê? É uma coligação no que diz a Bíblia. Aquele que abençoar Israel será abençoado. Aleluia! Meu irmão, a bênção, ela está envolvendo a nossa vida. E quando eu pensei sobre isso, eu logo pensei no texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Quando Deus tira, a história é esta. Deus tira o povo de Israel do Egito.
tirou-o com riqueza. O povo saiu curado dali, não havia nenhum enfermo. Deus livrou das mãos de Faraó com mãos fortes e tomou uma decisão: saia do cativeiro. A promessa estava estabelecida na vida de Abraão. O povo de Israel ficou 400 anos lá, possivelmente 300 anos, acomodou-se. Parecia que o Egito era deles, porque José havia morrido e passou alguns faraós que respeitou aquela liderança de José e a consideração com o povo hebreu. Mas quando José morreu, passou-se muitos outros faraós, até que um se esqueceu e começou a escravizar o povo estrangeiro. O povo estava ali, sofrendo. Então, meu irmão, muitas vezes a gente está no lugar de glória, está no lugar de promessa, mas se você se acomodar, aquilo começa a estragar. É como o povo no deserto, queria guardar maná. Maná é diário. Nós não nascemos para comer maná envelhecido, nem apodrecido. Nós nascemos para viver o melhor de Deus. Quem vai comer o pão que o diabo amassou é o mundo. Não nós, os filhos de Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Foi para isso que Deus libertou o povo do Egito, para que saia de lá e vai para uma terra que mana leite e mel. Meu irmão, só que tinha duas rotas. A primeira rota era pelo caminho dos filisteus. Deveria ter guerra, seria muito mais rápido, mais perigosa. A segunda rota era uma rota mais longa. De um lado, montanhas. Do outro lado, deserto. Do outro lado, Mar Vermelho. E Faraó aproveitou-se disso, pensando: esse Deus é um mau estrategista. Está levando o povo para um beco sem saída. Mas foi quando Deus, com mão forte, já levantou a providência. Isto é sinal de glória. Providência de Deus. De noite, uma tocha de fogo, uma coluna de fogo. De dia, uma nuvem. Quer maior providência do que isso? Eu pergunto, quer lugar melhor seguro do que esse? Estando diante dos olhos de Deus. Mas mesmo assim, havia as divergências. E muitas vezes eles passaram a dizer: vou voltar para lá, porque me trouxeram para cá para morrer no deserto. Deus não fez isso. Como Deus não faz, Ele quer que a sua glória seja claramente impactada no seu coração, diante do povo, diante das nações, porque esta é a promessa de Deus. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está sobre ti. Ah, meu querido, vamos pensar assim. Mateus, você tem uma boa câmera. Um zoom de perto do povo. O povo estava de frente para o Mar Vermelho. Atrás dele, Faraó, equipado, com equipamentos de guerra para a grande mortandade. O povo apavorou. Aquele cheiro de salina, o temor começou a vir sobre eles. Aí Deus começou a dizer para Moisés: calma, aumenta o zoom, Moisés, aumenta. E esse aumentar foi quando Moisés começou a orar. Deus começou a ouvir, e Deus disse: agora é hora de obediência, Moisés. Porque quando a vontade de Deus é revelada, você tem que obedecer aquilo que está revelado de Deus. E a vontade de Deus é conhecida hoje, para que nós sejamos obedientes dentro do favor de Deus para a igreja e para a tua vida, para a tua família. Foi quando veio a palavra dizendo: Moisés disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o grande livramento do Senhor que hoje Ele fará. Eles tiveram medo.
O medo é inimigo da fé. Eles tiveram dúvida. Dúvida produz tragédias. Eles tiveram dificuldade de enxergar que Deus podia. Não há nada pequeno para Deus. Como o nosso ano de 2019 não é pequeno para Deus, Ele vai enxertar coisas maravilhosas no seu ano, produtiva, abençoada. E abre os olhos, abre o zoom maior do que Deus está enxergando. Fala para eles: vede o grande livramento que o Senhor fará. Vede o grande livramento que o Senhor fará. Diga ao povo que marche. Eu digo à igreja, 2019 é ano do favor de Deus, é ano da glória de Deus, porque o obstáculo não é maior que a glória, as adversidades não são maior que a glória de Deus. Você é santuário do Espírito Santo, a graça de Deus está em você, está contagiando. Isso precisa pegar, isso precisa falar, isso precisa ser respirado. Ai, pastor, eu sou tímido. Eu nasci de uma família simples, eu tenho dificuldade de expressão. Não diga mais isto. Você é grande em Deus. Deus te escolheu. Se você tem Cristo como Salvador, você é filho. E filho Ele trata por igualdade. O que eu tenho, você tem. O que Ele tem é nosso. Porque temos uma aliança com Ele. Ah, meu irmão. A verdadeira fé considera Deus e não as circunstâncias. A verdadeira fé e o temor, isso nasce no nosso coração, reconhecendo o que Deus é e o que Deus faz. Meu irmão, a verdadeira fé, ela não se importou do que Faraó pensava. Simplesmente é o que Deus pensava. É o que Deus tinha para fazer. 2019, ai, pastor, é um novo ano, um ano do Bolsonaro. É o melhor ano que a igreja se ouviu dizer, falar, atestar, que está mantendo uma influência. Pastor Silas Malafaia estava sendo recebido com os pastores para falar o compromisso e defender, e o presidente, o futuro presidente, no dia 1 ele vai tomar posse, assumindo, vai ser mudado a embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Meu irmão, nós temos que fazer aliança com o irmão maior. Eu não sou judeu e nem quero trazer uma vida judaica, mas nós somos da nova aliança. Nós somos da fé, mas nós temos que olhar para o passado e ver aqueles que nos antecederam. Está escrito na relação de Hebreus capítulo 11, se eles puderam, nós também podemos. Se eles venceram, nós podemos também. Se Raabe venceu, nós podemos também. Se Josué entrou na terra e provou das conquistas, é porque houve promessa. Tem promessa de Deus na tua vida. Mas você não pode se desapegar disso. Leia a Bíblia. Comece a entender que a vontade de Deus está revelada para você. O melhor de Deus está para acontecer. Se você começar a tomar atitudes erradas, falar errado, não acontece. Porque quando o coração está contagiado com coisas ruins, os olhos ficam maus. Foi Jesus que disse, se os teus olhos forem bons, o teu coração, o teu corpo todo vai ser bom. Ah, meu irmão, existe um texto da Bíblia que diz, você não pode deixar a ira passar para o outro dia. Irai-vos, mas não. Tem hora que você dá eu também dou. Eu também dou. De vez em quando eu levo uns puxão de orelha. Isso é bom. Isso é bom. Porque o tratamento de Deus, a Bíblia diz que Ele corrige os filhos que quem? Ele ama. Tratamento de Deus é bom, tratamento para a igreja é bom, porque obstáculo nenhum vai ser superior à glória que Deus preparou para você. E eu digo que a glória da segunda casa é melhor que a primeira. Se renovada foi bom até agora, verbo da vida vai ser melhor, porque Deus falou. E o que Deus falou vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. E eu vou para o final. Eu tenho a vontade de falar.
Eu anotei uma mensagem que eu preguei aqui. O seu maior amigo é aquele que sopra vida na sua fé. O seu maior inimigo é a pessoa que alimenta a sua dúvida. O seu maior amigo é aquele que fala da fé. Aquele que fala das coisas de Deus. Fala profetizando bem para a tua família. Profetizando bem para as suas finanças. Você que é empresário dessa igreja, há uma transferência de riqueza para você. Você que é da família de Deus aqui dentro, para a igreja de Cristo, há uma transferência. Sabe por que não veio até agora? Porque nós cremos de porções pequenas. Não, nós precisamos ampliar o que nós vivemos esse ano. Amplie a sua tenda, amplie os seus olhos, abra o zoom e vê coisas grandes chegando. Bom trabalho, dinheiro, propriedade. Você que trabalha vai fazer jus ao seu salário. E você vai receber o melhor de Deus como fruto do seu trabalho. Ah, você que tem uma família, não troque a tua família por nada. Quer melhor profecia do que essa? A sua família é o seu maior patrimônio. Não saia por problemas, por adversidades, por pressões da convivência da igreja, porque isso só traz situações de insegurança, mas quando você permanece, você entra na herança de Deus. O que Deus falou está para acontecer, o que Deus falou acontece. Viver as oportunidades de Deus é sempre ser notícia. A igreja que vive a glória de Deus é notícia. Expande. Deus quer que você viva as melhores oportunidades de Deus e sempre seja boas notícias. Irmãos, vamos contrariar um dito popular que falou de mim negativamente, a notícia chega, falou mal de mim negativamente, a notícia chega muito rápido. Vai começar a ouvir falar bem de nós, de você, da tua família, dos seus negócios, e vai circular na praça, vai circular no estado, vai circular em todo lugar, que você é filho de Deus, você é abençoado, nasceu para prosperar, e ninguém vai tirar isso de você. Sabe por quê? O teu nome é conhecido nos céus, e aqui na terra, nós temos feito o melhor, e vamos fazer. Pastor, eu estou aqui na noite de final de ano, e eu não fui tão regular. Ativa o teu coração para avançar. 2018, estamos passando a régua hoje. Amanhã é o último dia. Se você está aqui, é porque Deus ama você. Se você falhou, eu quero te dizer o seguinte: aquele que falha e está na casa de Deus e pede perdão, ele é perdoado. Esse é o segredo. Esse é o segredo do Evangelho. Você não precisa contar para mais ninguém isso. Conta só para você. Eu vou mudar de vida em 2019. Eu vou ser uma pessoa da palavra. Eu vou fazer da nossa igreja um lugar aonde há pão, há leite, há fartura, há prosperidade e a graça de Deus. Aleluia. E eu termino dizendo: no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Então, a nossa igreja tem base bíblica para tudo isso. Tudo o que está acontecendo. Eu quero te dizer que nós vamos agora ficar em pé, antes da ceia. Eu quero chamar os oficiais para cá. Missão é mais importante do que os nossos talentos. Missão é mais importante do que o nosso ofício. Nós temos que colocar nas mãos de Deus. Servir